Fala galera, Robson Lima aqui com mais sua vlog, ainda nesse ritmo de carnaval, aspas. Eu falei ontem sobre o desfile do Lula, né, sobre a história do Lula, etc. E eu mantenho a minha posição naquele vídeo de que nada do que aconteceu ali não tem indício de ilegalidade ali, tá? Do que a gente sabe até agora, a gente não tem indício de nada. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de um youtuber chamado Carlitos Neto, que ele tem um canal chamado O Historiador Oficial. E ele explica com a lei na mão, que ele é do direito, né? Então ele explica lá, mostrando os artigos da lei tudinho. Olha, gente, isso aqui não encaixa nesses parágrafos, blá, blá, blá. Porque o que eu estou vendo muito na mídia, que foi que eu falei ontem, é muita gente torcendo para dar errado. Mas isso, torcer para algo dar errado não é necessariamente uma notícia, né? É uma torcida para dar errado. O que é bom para quem está torcendo, mas não é sociologicamente relevante. Então não vou falar muito disso. Eu quero falar de um assunto que é meio relativo a isso aí, que é dessa ofensiva que a direita está fazendo na cultura, que é o seguinte: por que a direita tem tanto interesse na educação? Ou melhor dizendo, qual é a educação que a direita quer pra gente? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiras coisas, primeiro, é muito óbvio que a direita quer a educação para si. Eu acho que isso a gente não precisa nem conversar muito a respeito, né? Você tem coisas como Escola Sem Partido, que é até um pouco mais antigo. Você tem coisas como o Nicolas Ferreira lançando livros sobre livro infantil de que é para ser usado, né? Nas escolas, com as crianças, não sei o que, não sei o que. Acho que foi com a Ana Campanholo, né, que ele lançou, nem lembro agora. Não cheguei a olhar o livro, não me interessei também, admito. Mas está lá. E a gente sabe que... E agora a gente também tem a questão das escolas militarizadas, né? Eu já fiz um vídeo sobre as escolas militarizadas, um vídeo mais agressivo do que geralmente os vídeos que eu faço aqui nesse canal, inclusive, mas é porque essa questão da escola militarizada é um negócio que me pega muito, sabe? Porque além de não resolver, a gente não tem nenhuma evidência de que isso resolve, não nada, ainda atrapalha, né? O grande propósito, vamos dizer assim, da educação, ou pelo menos o propósito da educação que vai além de simplesmente treinar mais força de trabalho, né? Porque tem o seu lugar, né? A gente precisa aprender coisas para viver, né? Precisa aprender um curso de computação, disso e aquilo, IA, programação, não sei o que. Tudo bem, não tô falando contra, mas é um pouco suspeito que seja só isso, né? Que esse pessoal da direita quer com a educação. Porque quando você vê os projetos que a direita apresenta para a educação, tanto aqui quanto em outros lugares, tá? Sempre são projetos que lidam com o que pode ser ensinado, ou seja, o currículo, né? Especificamente, não pode ensinar isso e aquilo, ou são coisas do tipo colocar entidades que não são próprias do sistema escolar dentro da escola, como a militarização, né? Então a gente tem, por exemplo, exemplos da França, da Espanha do Franco, né? Para quem não sabe, o franquismo foi a ditadura militar, militar empresarial dos espanhóis, né? E foi basicamente de 39 a 75. Foi bastante tempo mesmo, uma ditadura super longa. Então, o que acontece na ditadura franquista, e isso, eu vou deixar um artigo aqui chamado Educação é Terreno Fértil para a Difusão do Autoritarismo, que saiu no jornal da Unicamp, tá? Eu vou deixar os links tudinho para vocês, não se preocupem, vou deixar aqui na descrição como sempre. E é uma reflexão de um intelectual espanhol sobre os impactos da educação, dessa educação franquista, né, dessa educação nos princípios do Franco, no atual Espanha, né? E ele faz um link com a ascensão do Vox, que é o partido de extrema-direita de lá, né? Porque, sei lá, europeus são meio malucos, né? Eles acham que é normal você ter extrema-direita com partido político, não é. Tá? Em termos de história das ideias, não é. É exceção. Mas, enfim. O que é interessante para mim é o seguinte: é que esse avanço autoritário sobre a escola é uma coisa que a gente sempre vê nessas ditaduras, tá? Você sempre vê nesses autoritarismos, né? Vamos colocar assim.
Eu não gosto muito do conceito de totalitarismo, mas autoritarismo é mais específico, né? A gente pode centrar mais. É coisas do tipo, Pinochet, ditadura militar brasileira, Franco, né? Salazar, no Portugal. Então é mais específico, não dá pra usar mais. E agora a gente tá tendo um problema também lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. Agora, que eu tô gravando esse vídeo aqui, é fevereiro de 2026. Eu tô gravando esse vídeo e lá na Flórida a gente tá tendo um problema que o governador de lá, porque o ensino lá é pulverizado, né? Não é um ensino único, federal, cada estado decide o seu. Então, o governador de lá da Flórida baixou uma lei falando que você não pode falar de racismo, sexualidade ou outros temas relativos à inclusão. E se isso parece uma ótima ideia para você, pense o seguinte: quem diz o que é racismo, o que é inclusão e o que é sexualidade é literalmente quem está a fim de dizer o quê. Porque a própria lei que o governador assinou não explica o que são esses termos. Eu vou deixar também uma entrevista com um cara, meu Deus do céu, com um dos especialistas lá da Flórida, né? Da Universidade Internacional da Flórida. Não é estadual, internacional, é uma outra. Chamado Zachary Levinson. E ele explica na entrevista, é uma entrevista em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor para ler, tá? E ele explica todos os problemas dessa lei, mas basicamente é uma lei que não te diz exatamente o que é proibido, não funciona. Ou funciona ao Deus dará. Funciona ao que o cara que está aplicando a lei naquele momento está a fim de que seja. E, de novo, se isso parece uma excelente ideia para você, pense que você também pode estar do outro lado dessa questão. Né? E leis, quando elas são feitas, elas têm que ser feitas para durar. Né? Ninguém faz lei para durar um governo ou dois, ou pelo menos não deveria. Né? Então, uma boa lei é uma lei que sobrevive a essas coisas. Né? É uma coisa de Estado, não é uma coisa de governo. E essa ofensiva está acontecendo na Flórida, está acontecendo na Espanha do Franco, porque lá na Espanha do Franco, a Igreja Católica ela assumiu basicamente o controle da educação, porque a educação foi privatizada no Franco bem no começo da ditadura dele. Então, você tem umas 2 gerações de espanhóis lá que basicamente não tem um ensino de qualidade nem público, né? E o ensino privado que eles têm é de qualidade questionável, porque é um ensino que é debaixo de ideias muito específicas do que se queria naquele momento, né? E uma escola que está pensando muito em te formar de um jeito muito específico e não quer que você pense muito a respeito de nada, é uma escola muito suspeita. A gente também tem questões aqui no Brasil, né? Pro Brasil, como eu já falei para vocês, de militarização das escolas, né? O movimento Escola Sem Partido. Aliás, o movimento Escola Sem Partido é um trabalho muito parecido com o que faz o Turning Point USA, que é a ONG criada pelo Charlie Kirk. Sim, aquele Charlie Kirk que levou um balaço no meio de todo mundo ali, porque ele ia começar a fazer um discurso numa escola, alguém chegou lá e deu um balaço na cara dele, e ele cai, né, duro, já sem vida no chão. É um vídeo bem chocante, tá? E a Turning Point USA faz literalmente isso. Eles pegavam professores específicos de universidades específicas, e eles ainda fazem isso, na verdade, né? E olha, esse professor aqui, galera, e expõe nas redes, e botava foto, e fazia pressão, fazia lobby para demitir, para expulsar, etc. Eu não nem lembro se eu mostrei isso para vocês ou se eu gravei para mostrar para os membros. O caso da Samantha. Não, acho que eu não mostrei para vocês. Não, minto. Eu mostrei parte disso no final da live que eu falei sobre a Beatriz Bueno, que é uma live que muita gente ainda não assistiu. Vão lá assistir, porque eu tenho meus problemas metodológicos com a questão da parditude lá que ela inventou. Eu tenho problemas metodológicos com isso. Eu não estou só nisso. Quase todo o movimento negro brasileiro, na verdade, tem problema com essa mulher. Mas eu tenho problemas, além de metodológicos, eu tenho uma desconfiança com a possível política futura dessa mulher. Porque ela está querendo construir uma plataforma política baseada na destruição de quem está do lado dela. Que é uma coisa muito parecida com o que certos web comunistas andam fazendo também na esquerda. Isso está me preocupando um pouquinho. E por que eu estou falando de tudo isso, meu Deus? Tu tá bem confuso hoje, Robson. Então, eu estou falando de tudo isso porque eu estou querendo mostrar para você
que o movimento da extrema-direita contra a educação de viés iluminista, uma educação que buscava algo além de um cara que sabe fazer um trabalho específico direito, uma educação cívica, uma educação que realmente te faz pensar e te deixa mais difícil de ser manipulado, sabe? Mais crítico, mais consciente socialmente dos teus deveres, dos teus direitos. Essa ofensiva da extrema-direita contra essa educação não é algo novo, é algo que é característico desse movimento político e que é algo que está acontecendo mais, está recrudescendo, está aumentando no Brasil e no mundo. A gente teve essa questão do carnaval, por exemplo, né? Tinha aquela aula dos conservadores, as pessoinhas com lata de conserva, né? E eu estou vendo neste exato momento, inclusive gente que é amiga minha, embarcando nessa ideia de não, aquilo ali foi especificamente contra os evangélicos. Gente, eu sou desse meio, eu literalmente sou batista desde que eu me converti, em 99. Então, assim, eu não sei do que vocês estão falando. Porque até onde eu sei, o evangelho não tem nada a ver com alinhamento político específico. Eu não vi isso na Bíblia. Eu não vi isso no grego, eu não vi isso no hebraico, eu não vi isso no aramaico. Eu não sei que leitura é essa que vocês estão fazendo aí. Parêntese fechado, porque essa foi a minha leitura pessoal. Agora para a parte sociológica. É muito claro que o que está acontecendo aqui é que o movimento da extrema-direita está utilizando esse clima de eleição que já está se pondo para poder, usando o fire hose, né, usando essa técnica discursiva, inundar esse discurso, né? É bem claro que eles estão querendo criar essa identificação entre o evangélico e o conservador para poder ter o voto evangélico, para poder catapultar o candidato deles, que muito provavelmente vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, para cima, certo? O problema disso é o seguinte. O evangélico não é um grupo único. Eu já falei disso várias vezes. Eu tenho uma playlist só de evangélicos aqui. Tem uns 4, 5 vídeos lá já. Mas basicamente, os evangélicos não são um grupo único, tá? Eles têm diferenças doutrinárias, têm diferenças teológicas, têm diferenças culturais. É claro que esse neoconservadorismo brasileiro, vamos colocar assim, né? Para mim é extrema direita, mas vamos lá, né? Neoconservadorismo brasileiro vai querer usar essa identificação com os evangélicos para poder vender a ideia de que há um ataque ao evangélico especificamente por parte dessa galera aí. Lembra, você sempre tem que construir um outro com O maiúsculo, que é ao mesmo tempo muito forte para você derrotar sozinho, mas também é fraco, porque nós vamos vencer, porque nós somos melhores do que eles, nós somos mais santos, nós somos mais... A lógica é essa, tá? A lógica autoritária, uma das facetas da lógica autoritária é essa. É esse constante estado de medo e esse constante estado de luta contra o mundo, de meu Deus do céu, eles estão vindo para nos pegar. É por isso que o Trump, por exemplo, falava muito de, meu Deus, temos que construir um muro, porque eles estão vindo para violentar nossas mulheres e comer a nossa comida e destruir e pegar nossos empregos, e destruir nossas casas e acabar com o modo de vida americano. Essa é uma das justificativas dessa coisa que ele está fazendo agora com o ICE, né? Que é a polícia de imigração de lá. E até chamar de polícia de imigração já sou eu descendo pouco a bola, porque até estruturalmente o ICE é meio confuso, tá? Porque eles tecnicamente são ligados direto, é mais como se eles fossem uma polícia federal, porque eles são ligados direto na federação. Só que a única coisa que eles deveriam fazer é cuidar de casos de imigração. É como se a Polícia Federal só cuidasse de casos de imigração, né? Só que assim, todo o processo é dentro do próprio ICE, né? Quem emite os mandatos é o ICE. Quem diz quem tá ilegal é o ICE. É tudo ICE. Não tem conversa com outras instituições. E essa é a grande jogada do Trump, entendeu? Por isso que a gente tá tão falando de, o ICE tá se comportando como uma polícia secreta do regime. Que é basicamente isso que está sendo a função, né, desse pessoal agora. Este também é um dos motivos de por que o governo passado do Bolsonaro era tão interessado em fincar os dois pés na Polícia Federal e não conseguiu, porque o órgão, né, tem a sua resiliência também.
mas acabou fincando os pés na Polícia Rodoviária Federal, e tanto que foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal que ordenou aqueles bloqueios lá para impedir as pessoas de votarem no Lula, e por isso que ele acabou condenado também pela trama lá golpista, porque sim, 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Não, não foi só aquele dia, foi todo um planejamento de anos. Está lá nos autos, vão ler o processo, não precisam acreditar em mim. Em 1953, ou foi 56, não lembro agora, o Theodor Adorno, tá, sociólogo alemão, agora exilado nos Estados Unidos, ele fez um estudo junto com uma galera, tá? Ele tinha um centro de pesquisa e tal, enfim. Eles fizeram um estudo que a gente hoje conhece como o livro A Personalidade Autoritária. E esse livro é o resultado de uma pesquisa que foi feito survey com um monte de gente, um monte de pergunta. E a ideia era, gente, a gente tem como medir quão sujeito ao autoritarismo está uma pessoa que vive dentro de uma sociedade democrática? Perceba, isso é os anos 50 dos Estados Unidos. Então a União Soviética está de pé, a China não estava nessa potência toda, mas ela já estava, né, nesse processo de... Estava rolando, já estava, né, esse processo de autoritarismo também ali, né? Vermelhização, aquela coisa toda, né? Já estava tudo rolando ali. Você já tinha outras experiências também. Então a gente estava no meio da Guerra Fria. Então a ideia do Adorno era, bom, eu saí de uma sociedade autoritária, a Alemanha nazista. Ele foi expulso de lá. Aqui nos Estados Unidos, que tecnicamente é uma terra do livre, né, de livres ideias, livre circulação de ideias, etc. As pessoas têm essa tendência também a serem autoritárias? Se sim, como é que a gente mede isso? Então a gente tem várias coisas nesse livro. Uma das coisas mais famosas do livro é a tal da escala F. Tá? F de fascismo. Tá? Porque a ideia é que o fascismo é um fenômeno de psicologia social também, não é só um fenômeno político, tá? E uma das características do fenômeno fascista, visto desse termo aqui, mais sociopsicológico, né? É justamente o negócio que ele chama de anti-intracepção. A anti-intracepção é a dificuldade da pessoa entrar em contato com a sua própria vida psicológica interior, entendeu? A pessoa sente as coisas, mas não sabe dizer por que ela está sentindo. Eu tô com raiva, não sei. Ah, eu tô triste, por quê? Não sei. A pessoa tem uma dificuldade de conseguir entender as próprias emoções, entendeu? A gente vê muito isso. Tem quadros de trauma que trazem isso. Muita gente autista é assim, tá? Por causa do jeito que o cérebro autista funciona, ele faz as ligações neurais de jeito diferente, tal. Pelo menos é essa ciência como a gente está trabalhando com ela agora. Não, autismo não é uma doença que você pega, e não, autismo não é causado pela mãe, que é uma geladeira emocional e deixa o filho no trauma. Não é isso, a gente sabe que não é isso, tá? Então essa anti-intracepção é uma dessas características. E perceba que essa anti-intracepção, essa dificuldade da pessoa entender sua própria vida psicológica interior, entender suas emoções, isso leva ela a desvalorizar esses sentimentos, desvalorizar essas emoções, desvalorizar a sensibilidade, a empatia, e a entender que esse é o ato correto. Isso é força, isso é uma coisa boa. Eu não entendo a minha própria vida intelectual, minha própria vida emocional, então dane-se você também, eu não vou entender a sua. E mais, eu sou ótimo, eu sou muito melhor do que você, porque eu consigo ignorar esses barulhos, essas distrações emocionais. Eu sou racional, eu sou poderoso. A gente vê muito, muito isso até hoje, tá? Essa valorização do poder, de ser duro, de ser, sabe? Bastante, ser cru consigo mesmo, né? Não, sabe? A gente vê muito isso. E essa anti-intracepção, olha lá, conversa bem com esse levante da extrema-direita contra a educação de cunho civil, de cunho total. Uma educação serve para quê? Para você criar alguém que trabalha bem numa coisa bem específica. Quanto menos coisas a pessoa souber de teoria crítica, quanto menos ela souber de olhar para a própria sociedade, entender os problemas dela e querer soluções, quanto menos a pessoa souber dos próprios direitos, quanto menos a pessoa entender a respeito de si, da história que ela levou até ali,
Quanto menos pensamento crítico ela tiver, quanto menos história, menos geografia, menos sociologia, menos filosofia, melhor. E eu espero que esse vínculo esteja ficado bem claro para você, porque eu vou ter que parar hoje por aqui. Eu vou falar mais sobre a personalidade autoritária em vídeos subsequentes. Fiquem de olho aí. E aproveitem e deixem um comentário para mim sobre o que vocês acharam de tudo isso, se isso faz sentido para vocês, de quais temas você queria que eu falasse. E no mais é isso, tá? Não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever e apertar o sininho, caso você não seja inscrito. Deixa aqui um Pix para mim de qualquer valor, na verdade. Meu Pix é socio.hobby@gmail.com. Esse e-mail também é o meu e-mail de contato. Eu agradeço muitíssimo qualquer coisa que você puder contribuir aqui com a gente. Mas assim, até de dinheiro nesse momento agora, eu quero mesmo é a sua visualização, que você espalhe essa palavra, porque eu tô querendo botar o programa de membros pra frente, sabe? E eu preciso de um número mínimo de visualização para o YouTube Senpai me notar e me devolver a monetização desse canal. No geral é isso, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Bom, vamos lá pular carnaval e eu vejo vocês amanhã ou depois. Tchau.